Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, transmutados. Hoje nós vamos falar da ampulheta, vamos utilizar ela como um exemplo porque aqui o objetivo da live de hoje. Então, meu nome é Marco Pavão, sejam todos muito bem-vindos. Quem não me conhece, quem já me conhece, seja muito bem-vindo, certo? Sempre deixo aqui o meu bordão de transmutados, que é para quebrar os padrões, né? De vida e morte e alcançar algo além da morte, que é a transmutação. Será que isso é possível? Acredito que sim, porque teve pessoas que conseguiram alcançar esse grande objetivo do ser humano em toda essa trajetória evolutiva. Eu não sei se eu estou falando baixo ou se eu estou falando alto. Eu acho que tá bom, né? Pois bem, vamos colocar um pouco de energia na voz, então. Nós aqui vamos falar um pouco da ampulheta, porque a ampulheta ela foi um instrumento que foi descoberto aí, na verdade, não sei se foi descoberto, foi inventado, ninguém tem essa informação de como ela foi desenvolvida, mas era uma tecnologia que não era só para contagem de tempo, né, de intervalos de tempo. Então acredita-se que em 1300 a.C. aí foi meio que descoberta a ampulheta, depois ela foi desenvolvida por um monge na China em 1800 alguma coisa, e depois ela partiu para o lado dos gregos, né? Por que será que ela foi para o lado dos gregos, né? Exatamente para camuflar o conhecimento que existe por trás desse aparelho aí. Ele é mais um aparelho, não sei se ele servia mais para filosofia ou servia mais para contagem de intervalos de tempo mesmo. Mas quando ele partiu para o lado dos gregos foi quando foi disseminado, né, pelos grandes pensadores sobre esse instrumento de medição de intervalos de tempo. Estou falando em instrumento de medição de intervalo de tempo para a gente entender que o que é ampulheta? Na sua opinião, o que é ampulheta? O que quer dizer ampulheta para você? É apenas uma contagem de tempo? O que significa essa contagem de tempo? Como é que funciona esse instrumento? Qual é a filosofia por trás desse instrumento? Se você quiser escrever aí, fica muito à vontade, enquanto eu tomo mais um gole de água. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, quando ela partiu para o lado dos gregos, tudo foi sincretizado na filosofia dos deuses, ou panteões de deuses, digamos assim. E a ampulheta, ela vem dessa filosofia grega, onde se tinha ali os deuses, na realidade, eles falavam em que o deus Cronos, Kairos e Aion, né? E trazendo para o lado filosófico da coisa, para que a gente consiga introduzir aqui a matéria, o objetivo nosso, o que quer dizer esse Cronos, Kairos e Aion? Quer dizer tempo. Na cultura grega, isso significava um deus para ele, o deus Cronos, o deus Aion, né? Então, mas tudo isso significava tempo. O tempo. E o que era Cronos? Era tempo que podia ser medido, o tempo do relógio, né? E o tempo linear. Eu tenho minha cola aqui. eu sempre tenho minha cola aqui. Então, o tempo linear é o tempo que nós vivemos no relógio, é o tempo que dedicamos ao que nós fazemos no nosso dia a dia, no tempo que nós temos para atingir os nossos objetivos terrenos, digamos assim. Então, o Kairos, ele vem na temporalidade. Ele é um tempo mental. Digamos assim que o Kairos, ou Kairos, ele é uma marcação nessa linha de tempo,
aonde aconteceu um evento especial, alguma coisa assim, e ali está o Kairos. E podemos entender então que o Kairos ele é muito mais mental, né? Porque ele é uma marcação, então ele é muito mais mental do que algo físico, digamos assim. Não dá para dizer que o tempo é físico, mas digamos assim que existe uma grande diferença nessa marcação de tempo e do tempo contado, certo? Então, para você entender o que é o Kairos, é o tempo da mente, digamos assim. E o Aion, o que é o Aion? O Aion é o tempo infinito, ou o tempo de Deus, que se chama, né? E também o tempo eterno, tem outra classificação do Aion, que é o tempo eterno. E aonde acontece o Aion? O Aion acontece na nossa pineal. É a pineal, quando você está realmente conectado consigo mesmo, 100% pleno, você está dentro da sua pineal, onde não há tempo, não há limite de tempo, e você vivencia tudo o que precisa ser vivenciado. A ampulheta, ela vem trazer nesse aspecto a questão do infinito. Por que a ampulheta é o infinito? Né? Porque nela contém... Vou fazer uma pergunta aqui, já vamos começar com as perguntas, os questionamentos. Se você colocasse, se a ampulheta ela mede o tempo, o intervalo de tempo, para você, o que seria a ampulheta? Se ela fosse essa medição de intervalo de tempo, o que você colocaria dentro dessa ampulheta? Digamos que a ampulheta seja a sua vida. Dentro da sua vida existe ali um espaço, né? Um espaço, e existe não sei quantos milhões de grãos de areias dentro daquela ampulheta que vão fazer essa contagem de tempo. Se você fosse substituir esse conteúdo, o que você colocaria dentro dessa ampulheta? Para chegar onde nós queremos chegar, é muito interessante a gente entender a coisa mais cara que existe no mundo. Para você, o que é a coisa mais cara que existe no mundo? Enquanto você pensa, eu molho as palavras. Não sei se dá para chamar de coisa, enfim, mas vamos chamar de coisa. A coisa mais cara que existe no mundo se chama tempo. E aí nós já vamos pegar no calcanhar de Aquiles de toda a humanidade. A coisa mais cara do mundo que existe é o tempo. Não existe algo material, não existe uma expressão no mundo em que vivemos, ou seja, na 3D, não existe uma expressão para dizer o que é a coisa mais cara que existe para nós. Mas, se você pegar tudo que você passa no seu dia a dia, na sua vida, no tempo passado, no tempo presente, e no que você está criando no seu futuro, o que é mais caro nesse exato momento? Aqui, na minha opinião, na minha condição de filosofador aqui hoje, a minha concepção é que a coisa mais cara do mundo se chama tempo. E o tempo, ele tem um valor, esse tempo aí. Ele não tem preço, ele tem valor. Para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa fazer algumas perguntas para que a gente consiga raciocinar, para que a gente saia dos 5 sentidos, entre para o 6º sentido e vá para o 7º sentido. Então, o que é a coisa mais cara do mundo para você? Para mim, ela se chama tempo. O tempo não tem preço. Se você fosse vender o seu tempo, como você vende, por exemplo, você vende aí 8 horas do seu dia para o seu trabalho, enfim, você está vendendo o seu tempo. Você está deixando de fazer o que é para fazer para você, para vender esse tempo, para ganhar algo
significativo desse tempo para conseguir criar mais tempo. Então, o que significa tempo para você? E o que está contido nesse tempo que esse tempo tem tanto valor para você? O que está contido nesse tempo? Pensa comigo. Eu não consigo contar o tempo como ele é. O tempo, a gente tem ele como um relógio, mas ele significa muito mais algo ilusão de que não existe tempo do que qualquer outra coisa. Mas existe um valor nesse tempo. Existe um valor. Para prever, para criar e para precipitar, nós precisamos entender o valor do tempo e não o preço do tempo. O preço do tempo é aquilo que você recebe por aquilo que você faz, por aquilo que você troca, pela troca que você faz. Você não troca coisas, você troca tempo, porque você levou um período de tempo para construir algo, você levou um período de tempo para manifestar algo da sua mente, para fazer uma troca com outra pessoa. Então, você não está trocando o produto, você não está trocando nada. Você está trocando o quê? Uma quantidade X de tempo. E qual é o valor desse tempo para você? Quando você oferece teu tempo para alguém, qual é o valor contido nesse tempo? Quando você quer conquistar alguma coisa para a sua vida, você vai precisar dedicar tempo. Você vai precisar dedicar alguma parte do seu tempo para que isso seja realizado. Correto? Boa noite, transmutados. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda temos tempo. Né? Então, se Kairos é o tempo do relógio e é o tempo que tem preço, se o Cronos é o tempo do relógio, o tempo que tem preço, o Kairos, ele é o tempo, é a marcação de tempo para nós descobrirmos o valor que existe no Aion, que é o tempo do não tempo, ou o tempo infinito, ou o tempo de Deus, que se diz assim. Qual é o valor desse tempo? A gente vai precisar navegar um pouco na linha do tempo e descobrir as marcações. Para a gente descobrir as marcações, eu estou falando aqui pausado, porque depois lá no YouTube coloca lá no 1,5, 2, 3 lá, que fica mais rápido. Se você tem esse hábito de ouvir no mais rápido, eu tenho esse hábito, parece que eu entendo mais no rápido, mas para passar a informação, eu gosto dela pausada assim. Tá? Então, espero que você se adapte a isso. Então, o que está contido nesse tempo, nesse teu tempo? Pensa comigo. A idade que você tem, ela representa X tempo, correto? No Cronos. Ela representa X horas, X meses, X anos, certo? Então ali, nesse tempo do Cronos, existem marcações. E o que esse tempo carrega? Enquanto você pensa sobre o que o tempo carrega, eu vou molhando as palavras novamente. O molhar as palavras eu aprendi com a Fofinha. Ela tem um canal no YouTube muito legal, muito bacana. Ela entrevista várias pessoas lá e traz muita informação que dá para absorver muita coisa lá. O canal da Fofinha, muito bacana. Então, para você, o que está contido no tempo para você? Conseguiu pensar? Você consegue escrever para mim uma coisa que você acha que está contido nesse tempo? Eu vou utilizar aqui o Cronos e vou fazer me dá uma agonia, né, nesse tempo passando. Pois bem,
Na minha visão, no meu entendimento, o que está contido no tempo é o sentimento, as nossas emoções e as informações. Nada mais que isso está contido no tempo. Porque tudo é informação. E as informações, elas têm valor, elas têm qualidade conforme o seu sentimento. O bem-estar, Daniele, o bem-estar, então, é uma forma de você medir o valor do tempo, tá? É uma forma de, o bem-estar é um valor, tá? Eu posso dizer assim que se você não sente bem-estar com alguma coisa, você está passando por cima de um valor seu. Então, sempre quando você está em bem-estar, ele é um valor. Mas o que está contido no tempo é exatamente o que eu falei. É as emoções, o sentimento, no caso, as emoções e a informação. Os seus aprendizados é informação. Tudo isso está contido no tempo. Agora vamos lá. Vamos para a pergunta. Você vende seu tempo, certo? Você vende X horas e X dias no mês, no ano, do seu tempo, certo? Por quanto você vende seu tempo? Qual o valor que está contido no seu tempo? Você está vendendo o seu tempo presente, o seu tempo futuro ou o seu tempo passado? Que tempo você está vendendo? Quando você assina um contrato de trabalho, alguma coisa assim. O que você está oferecendo de tempo em troca de algo que vai atingir seus objetivos? Qual é o valor do seu tempo? Por quanto você vende seu tempo? Então, você está me dizendo, Marco, que tempo é dinheiro? Não. Tempo não é dinheiro. Por mais que as pessoas digam que tempo é dinheiro, isso não tem nada a ver. Tempo é informação e emoção. Ele dentro dessa ampulheta, você pode pegar ela e você pode ganhar mais tempo. Você pode ter mais tempo, você pode construir mais tempo. Por exemplo, vamos lá, um empresário que ele tem 10, 15, 20 funcionários que utilizam muito bem desse tempo, ele consegue ter mais tempo, ele consegue fazer mais coisas, mais que você, mais que eu, enfim. Ou seja, o valor agregado ao tempo dele vai ser muito superior ao valor do nosso tempo. Estou falando aqui do preço do tempo, não o valor contido em si. Porque o valor é muito maior, certo? Porque ali você passa um tempo da sua vida, deixa de viver com a família, deixa de ver, entende? Então ali existe um valor muito maior do que o preço do próprio tempo. Mas o empresário, ele consegue ter muito mais tempo. Só que muitas vezes o empresário não compreende isso, essa lei do tempo. Ele não compreende o porquê. Porque ele determina X pessoas para fazer X coisas para ele ter mais tempo. Mas ele acaba tão envolvendo o tempo dele em controlar as coisas, que ele não percebe que ele está deixando de ganhar mais tempo. Você já percebeu isso? Que o empresário, que ele quer o controle de tudo, e que ele não tem pessoas certas para colocar em determinadas funções, ele acaba, na verdade, perdendo tempo e não ganhando tempo. Porque quando você contrata pessoas, não é para produzir mais, é para você ter mais tempo. Para você ter mais tempo de criar mais. Olha que interessante isso. Então, a ampulheta, ela representa muito bem isso. Se você olhar para uma ampulheta, o que você colocaria dentro dessa ampulheta? Você colocaria dinheiro dentro dessa ampulheta? Você colocaria, sei lá, as suas lembranças? Você colocaria o seu dia a dia? O que você colocaria dentro dessa ampulheta? Quando a ampulheta é virada, ela começa a consumir o que ela estava na parte de cima.
começa a descer para a parte de baixo. E por que ela representa o infinito? Porque você pode virar a ampulheta e ganhar mais tempo. Então, e como você ganha mais tempo? Você pode repetir o tempo? Você pode repetir o tempo. Mas como assim pode repetir o tempo? Para quem não conhece a história Anunnaki, para quem não conhece a história Anunnaki, para quem não conhece os segredos das pirâmides, enfim, tudo tem a ver com o tempo. O alinhamento tem a ver com o tempo. Pode-se repetir o tempo em determinado alinhamento? Pode-se repetir o tempo. Estou falando dos ciclos que se repetem. Então, você pode repetir o tempo que você teve lá no passado. Você pode repetir o tempo bom, o tempo não muito bom, o tempo desejado, não desejado. Para você fazer o quê? Para você criar mais baseado naquele valor do tempo. Se você estiver me entendendo, eu acho que não sei se a Patrícia quis digitar ou ela digitou errado, mas eu não entendi. Seria... Então, falando da ampulheta, então você pode repetir o tempo, porque o tempo é infinito, certo? O tempo, ele não é linear como o Cronos, o tempo ele é dinâmico. Se ele é dinâmico, pode-se construir muito valor dentro do tempo. Então, para prever o que eu preciso prever para criar, para precipitar, nós temos que pensar em tempo. Para isso, nós precisamos visitar o tempo passado, repetir os bons valores e sentimentos do tempo passado, ou seja, prever. Você vai buscar lá aquele sentimento, aquela emoção, você vai reviver, você vai voltar o tempo. Você vai reviver aquele tempo para você prever um futuro baseado naquela mesma emoção. Pensa comigo. Vamos lá, digamos que eu comprei um carro, eu ganhei lá, meu tempo valeu X valor, e eu consegui esse X valor e vou materializar esse tempo. Peguei e apliquei esse X valor em determinado veículo que servia para minha condução, enfim, eu precisava isso. Aquilo me deu uma emoção tão grande, me deu um sentimento tão bom, um sentimento tão legal, que ficou uma marcação, que ficou lá o Kairos. Você está entendendo que agora conseguiu entender? Que eu fiz uma marcação dentro do tempo com uma emoção. Então o meu tempo carrega o quê? O meu tempo carrega emoção e informação. Eu consigo retornar, eu consigo fazer o tempo, repetir o tempo aqui no meu mental, consigo sentir esse tempo novamente, recriar esse tempo, para que eu consiga ganhar mais tempo, ou criar mais tempo. Você cria coisas ou você cria tempo? Quando você pensa em criar coisas, fica muito distante daquilo que o teu cérebro consegue mensurar. Mas se o teu cérebro, porque o teu cérebro não consegue entender o que é tempo. Se é tempo presente, se é tempo futuro, se é tempo passado. Ele não consegue entender isso. Ele consegue entender uma imagem, uma emoção, ou seja, um pensamento, uma imagem gerando uma emoção. Ele consegue acreditar nisso. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, para que a gente consiga prever, eu preciso voltar.
eu preciso voltar lá no Kairos. O Kairos nessa marcação de tempo. Se eu consigo voltar no meu mental, Kairos é mental, e consigo retornar lá para essa linha de tempo, eu consigo repetir o tempo. Eu vou repetir aquela dose de tempo. É uma pequena dose de tempo que vai me impulsionar a minha criação, prever a minha criação para o próximo passo. Então eu tenho aqui, eu consigo prever? Consigo. Por quê? Porque eu já passei por essa emoção. Qual é a emoção de eu receber num mês 30 mil reais? Nossa, é fantástica essa emoção. Eu já passei por essa emoção? Já. Então, se eu passei por essa emoção, eu consigo repetir isso. Só que agora eu quero 60. Eu vou construir um tempo agora diferente, baseado naquela emoção. Então eu vou repetir aquele tempo. Eu consigo repetir o tempo para ganhar mais tempo. Então eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar, eu vou fazer, enfim, eu não vou fazer dinheiro. Eu vou fazer mais tempo para mim. Porque eu acabei de repetir o tempo para criar mais tempo. Então eu vou prever no futuro para criar. Se eu consigo prever e criar na minha mente, então eu consigo precipitar. O que é precipitar? Trazer do futuro para o presente, materializar. Olha que interessante isso. Só que existem passos para isso, e não é passos cansativos para isso. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Seria uma reprogramação? Não seria uma reprogramação. Nós não conseguimos reprogramar, entende? Nós não conseguimos reprogramar. Nós conseguimos aceitar e vivenciar novas experiências. Se eu vivo novas experiências, eu não penso mais naquilo que aconteceu lá no passado, que aconteceu há um tempo atrás, enfim e tal. Você já bateu o dedo na quina da mesa? Sentiu tanta dor? Você consegue voltar naquele tempo lá? Você consegue reprogramar aquilo? Você não consegue, porque você passou por uma experiência. Você não vai reprogramar isso, mas se você vivenciar novas experiências positivas, aquilo lá já não vai existir mais. Então, o que é? Aquilo já não tem mais valor para você. Então, o que é o tempo? Ele é valor, entende? Ele carrega ali a informação, valor e também as emoções. Se você consegue uma emoção mais forte, ou seja, uma emoção feliz do que a dor, você consegue, digamos que, como é que se diz na informática? Digamos que mascarar aquela dor, porque você agora está sentindo tão feliz que você nem vai lembrar. Ou seja, quem disse que conseguimos reprogramar nossa mente? Você consegue criar sentimentos superiores que acabam te deixando mais forte e aí você não retorna para aqueles sentimentos inferiores. Isso não é uma reprogramação, isso é evolução no sentimento. Então, quando você pensa em enganar teu cérebro, que você vai reprogramar teu cérebro, você está mascarando, como se fosse colocar em cima do que eu escrevi aqui, eu vou colocar uma página em branco, mas ainda vai existir informação ali. Então o tempo ele carrega informação, tudo fica gravado, você não consegue apagar nada do tempo, tudo está gravado. Então reprogramar, digamos assim que eu não vou dizer que está errado isso, mas também não vou dizer que está certo isso. Porque nós não conseguimos reprogramar. Nós conseguimos construir algo diferente. Nós conseguimos almejar algo diferente. Nós conseguimos sentir algo diferente. Entende? Isso é reprogramação? Você pode entender como reprogramação. Mas o que está criado no nosso tempo, você não consegue apagar.
Ninguém consegue apagar o que está no tempo. E reprogramar, o que quer dizer reprogramar? É pegar o seu programa, desmembrar ele, colocar um outro programa injetado ali, né? Ou apagar metade dele, criar uma nova programação, entende? E aí, aquela experiência tua vai se perder. Pensa comigo, um programa se perde o que se recria, o que se reprograma, entende? A reprogramação, ela é perdida uma parte do sistema. Na nossa condição é muito diferente. A gente não consegue fazer essa reprogramação superficial que as pessoas falam. A gente consegue criar novas experiências mentais. Então você consegue criar novos programas. Aí sim, mas você não consegue incutir lá naquele programa lá algo para burlar ele, porque ele já existe, ele já está lá e você não consegue apagar. Talvez você consiga criar novas conexões neurais que você consiga não dar atenção àquele programa, ou seja, deixar aquele programa inativo. Mas a tua mente, no teu mental, você não consegue esquecer aquilo lá. Você não consegue deixar ele numa folha em branco assim, você não consegue. Muitos especialistas, hipnoterapeutas, não sei o que e tal, usam muito a linguagem da reprogramação. Eu não vou dizer que eles estão errados, mas a forma de entender como o nosso corpo grava as emoções, os impactos emocionais, como eles são gravados, você não consegue esquecer isso. Você pode mudar com novas experiências, você pode transformar novas experiências, ou criar novas experiências. Aí sim nós estamos falando de algo que teu corpo vai evoluir, ou tua mente vai evoluir, enfim. Entende? Então, nessa condição de prever, você precisa retornar, você precisa voltar lá no seu passado, pegar de novo aquele sentimento, aquela emoção, e você vai prever o seu futuro agora, baseado naquela emoção. Se uma pessoa está triste com algo que aconteceu durante a semana, ela fez uma marcação. Ela deu tanto valor àquilo, ela gerou uma emoção, ela fez uma marcação. Tá ali, tá gravado ali. Só que ela gravou aquilo baseado no sentimento dela, no espelhamento dela, naquilo, na vivência dela de toda a vida, enfim, ela criou uma nova programação ali. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reprogramar aquilo? Não, ela não vai reprogramar, mas gerando uma nova emoção, evoluindo a emoção, ela consegue esquecer, superar aquela emoção de baixa vibração que ela estava durante a semana. Então, se ela retornar a viver aquilo de novo, ela não está repetindo o tempo. Nós não estávamos falando da ampulheta e do tempo aqui. Ela está repetindo o tempo. Ela não está criando um novo programa ou reprogramando a mente dela. Ela está repetindo o tempo. Então, tudo se trata de tempo, tudo se trata de informação e tudo se trata de emoção, sentimento. Então, são muitos conceitos que eu aprendi em outros cursos, enfim, que eu nunca achei assim que estava legal o termo utilizado. Então, depois de estudar a partir de Dáquila, enfim, entender outras coisas também, eu fui começando a captar, a entender de forma diferente o nosso corpo biológico, a forma de gravação, as conexões neurais, né? Então, tudo se trata de tempo e linha de tempo. Para você prever, como eu estava falando para você voltar lá no passado, para conseguir prever o seu futuro e você criar novas emoções, criar o tempo e precipitar esse tempo. Ou seja, trazer o tempo futuro para um tempo presente. Olha que interessante. É possível? Lógico que é possível. Mas, se você deitar a ampulheta deitada
ela é o não tempo. É um não tempo. É um infinito na horizontal e não na vertical. Então, se eu deitar a ampulheta, eu posso jogar para qualquer lado da ampulheta o tempo que eu quiser. E ali fica o não tempo, fica gravado dentro da ampulheta todos os meus desejos, todos os sentimentos, todas as informações. Eu posso deixar dentro da ampulheta. E qualquer lado da ampulheta, posso determinar de um lado da ampulheta que é o futuro, que é o tempo que está passando, né? Está se criando um novo tempo. Então, eu tenho a ampulheta aqui. Deixa eu deitar minha garrafa. Eu tenho a ampulheta aqui. Quando a areia daqui passa, o que eu vivenciei aqui já está aqui no futuro, não está? Ó, aqui, tempo presente. Eu fiz assim, ela se transformou em tempo futuro e não se transformou em tempo passado. Ele ainda não é passado. Quando eu viro a ampulheta aqui, eu estou repetindo o tempo. Eu repito o tempo. Por quê? Porque eu vou vivenciar de novo tudo que passou aqui, eu posso vivenciar novamente. Se eu deitar a ampulheta, aí eu estou na pineal. Eu estou no não tempo, eu estou conectado, porque eu não estou no futuro nem no passado, eu estou no presente. Eu posso visitar o passado, pegar as experiências, projetar no futuro, prever, né? Porque quando eu projetei, eu já criei no meu mental o que eu queria e agora eu vou precipitar. E como é que eu faço isso? No presente, vivenciando aquela emoção que estava aqui no passado. Eu não consigo vivenciar uma emoção do futuro, a não ser que eu volte o tempo e vivencie ele novamente. Eu preciso repetir o tempo. Não sei se vocês estão me compreendendo. Então, o que que você cria lá no futuro? Você cria mais tempo para você, porque você antecipou o tempo para você. Então, você vai ter mais tempo. E agora, quando você gera emoção e você acredita fielmente naquilo que você quer, porque você vivenciou a mesma emoção, você projetou ela e você trouxe ela para o tempo presente, o não tempo. E aí que a gente chama Senhor do destino. Você faz seu próprio destino. Mas você precisa compreender realmente essa função do tempo na nossa vida, que somos nós que criamos o tempo. O tempo não existe. Aqui, existe tempo aqui? Não. Mas quando eu faço assim, a água começa a movimentar na parte. Eu tô parecendo aquela irmã lá, como é que é a maluca lá que fala da Coca-Cola? Agora ficou. Agora ficou engraçado. Ah, meu pai do céu. Mas é exatamente isso. Então, aqui, eu estou utilizando, estou criando tempo no futuro. Eu estou criando tempo lá no futuro, estou trazendo esse tempo no presente. O que que eu fiz? Eu fiz tempo. Eu criei mais tempo. Começa a pensar dessa forma. Eu faço uma pergunta para você. Por que você quer mais tempo na sua vida? Essa aí é de... menos as mães, né? Menos quem tem filhos, né? Porque mãe quer... Ah, eu quero viver mais tempo com meu filho. Eu quero vivenciar meu filho, não sei o que e tal. Mas para você... Por que você quer mais tempo? Por que você merece mais tempo? Por que você merece criar mais tempo para você? O quão isso é importante para você? Para você, não é para quem está ao teu redor, não. Para você ali, se coloca no tempo presente, se conecta com você e faz essa pergunta para você. Por que eu preciso de mais tempo? Por que eu quero criar mais tempo?
Você pode pensar, você pode raciocinar. Por que você quer mais tempo? E aí eu faço uma outra pergunta. Nessa resposta que você vai dar para você, por que você merece viver? Por que você acha que você merece viver? Porque é aí que está o feeling da criação do tempo. Por que você merece viver? É muito interessante se fazer essas perguntas fortes, perguntas poderosas, porque isso vai mexer realmente com a sua autoconexão. Você vai estar conectado com você quando você faz perguntas sérias para você, quando você faz perguntas que mexam realmente com você. Por que você merece viver? E por que você quer criar mais tempo para você? Ah, porque ainda não construí aquilo que eu queria construir. Isso é irrelevante. É irrelevante, né? Eu vi não. Eu li, eu acho que é o Robert Kiyosaki, eu acho, que ele fala que tempo é dinheiro. Ou é ele ou alguém, ou eu ouvi alguém falar sobre isso, né? Que tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Tempo é informação e é sentimento. Agora, por que você precisa de mais tempo? Por que você quer mais tempo para você? E o tempo que você está criando para você? Qual a qualidade do tempo que você está criando para você? A gente está se encaminhando para o objetivo, que é prever. A gente entendeu o que é prever, criar e precipitar. Acredito que sim. Prever, volta lá, vivencia, repete o tempo que você quer e projeta ele, prevê ele, né? Cria no mental a imagem, prevê ele. A partir do momento que você prevê ele, lá no futuro, você cria ele lá no futuro e precipita ele. Com emoção, com sentimento. Você já tem informação lá do passado. Então, o tempo carrega. Repetindo aqui, você é retórico em muitas palavras aqui. Repete o tempo. Repete o tempo, repete o tempo, repete o tempo. Repete o tempo na sua vida. No seu presente. Porque sua vida é o seu presente. Sua vida não é o seu futuro. No seu presente. Repete o tempo no seu presente. Aquela sua namorada, seu namorado e tal, que você diz assim, nossa, se eu pudesse ter mais tempo com essa pessoa. Você consegue criar mais tempo para estar com essa pessoa? Ou você apenas vende seu tempo para poder estar com a pessoa? Ou você vende seu tempo para poder estar com a sua família? Ou você vende seu tempo para tarará, tarará, tarará? Existe uma técnica muito interessante para você repetir seu tempo todos os dias. Você vai repetir as marcações do seu dia. Você vai repetir o tempo no mesmo dia. Ou o tempo passado, né? Lógico que o tempo do dia é o tempo passado, mas de uma data diferente na linha do tempo. Existe uma linha do tempo e você vai repetir essa linha do tempo para conseguir projetar e precipitar aquilo que você quer para sua vida, que se chama caderno. Eu não gosto muito de chamar do caderno de gratidão, mas a partir de hoje nós podemos chamar de caderno de Kairos. Por quê? Porque são as marcações. As marcações positivas nessa linha de tempo. As marcações positivas, por exemplo, para você repetir o tempo na sua vida e conquistar
realmente coisas maravilhosas que você almeja. E tem muita gente que almeja coisas grandiosas, extraordinárias, tem gente que quer apenas uma viagem, né? E para isso basta repetir o tempo, né? Então você não cria coisa, você repete o tempo e cria mais tempo para você, né? O mesmo tempo que você passou lá, você vai recriar esse tempo para cá, projetar ele no futuro, vai precipitar ele, certo? Então você vai usar o caderno de Kairos, que é o caderno das marcações na linha de tempo. Aquilo que fez você sentir extremamente positivo, extremamente feliz, extremamente alegre, na frequência da alegria, da felicidade, você vai voltar nessa linha de tempo. Você vai pegar o caderno, tá? Você vai pegar o caderno de Kairos, que é as marcações na linha de tempo, são os eventos especiais que aconteceram no tempo. Você vai pegar e você vai começar a repetir o tempo, repetir aquele sentimento, repetir aquela vivência sua naquela marcação, nessa linha de tempo. Ah, lá no meus... em 2018 aconteceu isso, 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 isso. Se você não consegue lembrar, se você não consegue, eu vou te dar uma outra dica aqui. Se você não consegue lembrar, pega teu álbum de fotos, tá? Pega teu álbum de fotos, vai lá, não sei onde você deixa, na gaveta, enfim, sei lá, revira tudo lá. Pega seu álbum de fotos e começa a passar as fotos. Começa a passar. Você vai ver nessa linha de tempo o quanto alegre e feliz você era em determinadas passagens dessa linha de tempo, em determinadas marcações dessa linha de tempo. Você consegue fazer isso? Pega seu álbum de foto. Eu duvido que exista uma pessoa no mundo que pegue um álbum de fotos e não comece a olhar e sentir dentro dela algo tão bom olhando para aquelas fotografias, né? Espero que sejam fotografias positivas, pelo menos, que ela não consiga se lembrar, vivenciar, repetir aquele tempo lá no tempo presente. Eu duvido. Mas olha, eu pago do 5 BDM se a pessoa não conseguir fazer isso. Então, vai lá e faz isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Já fiz isso muitas vezes. Repetir o tempo. Ir lá naquela possibilidade de tempo, porque você já vivenciou, já criou uma experiência e tal. Então lá era uma possibilidade, entende? E você aqui hoje tem o potencial para criar novas possibilidades. Então, quando se fala em possibilidades, você pode ir para o lado que você quiser. Existem muitas possibilidades, entende? Mas quando você determina com sentimentos a possibilidade, entende, de você conquistar alguma coisa com sentimentos, ele é muito mais certeiro, entende? Há uma possibilidade para você. Por quê? Porque você está tão conectado com aquilo, com aquele sentimento, que você vai repetir ele, seja o que for. Você vai repetir ele. Se ele for negativo, então, nem se fala, né? A pessoa que só reclama da vida, ela repete o tempo a todo momento. Ela repete o tempo a todo momento e vivencia uma vida muito infeliz. Se você vai lá no álbum de fotos, começa a olhar as tuas fotos, nossa, essa era a foto do sítio, eu subi em Cipós, era uma... Nossa, é uma coisa muito incrível que acontecia. Nossa, olha aqui essa daqui na festa. Olha essa outra foto aqui. Nossa, olha como é que eu era com 20 anos de idade. Eu tenho 20 anos de idade, então se eu tirar a foto hoje, né? Olha, minha família, nossa, lembra essa pessoa aqui? Nossa, quanta folia a gente fazia junto.
Olha o sentimento que você vai carregando. Olha o tempo que você está repetindo. Pensa comigo o poder que você não tem. E você vai começar a manifestar esse poder dentro de você. Olha que interessante. Boa noite, transmutados. Sejam todos bem-vindos. Então, vai lá no seu álbum de fotos. Começa a passar as fotos. E começa a vivenciar os tempos bons novamente. E a partir dali, você respira fundo e você vai usar o caderno de Kairos. Você pode chamar de caderno da gratidão. Por quê? Porque agora você vai dar valor àquele sentimento, àquela emoção e àquela informação. Você vai dar valor, você vai dar um significado para aquilo, um valor para aquilo, certo? Então, você vai começar a ser grato por aquele momento, pelaquela marcação da linha de tempo. E você vai começar a trazer isso para um outro lado. Entende? Aquele sentimento, quando você começou a gerar aquele sentimento, você vai começar já meio que ir encaminhando, projetando a criação de um novo tempo para você. Por exemplo, nossa, deixa eu ver algo aqui que eu escrevi aqui. Sou grato pelo meu R$1 milhão, tal. Ah, que maravilha! Vamos lá. Então, seu primeiro carro que você conquistou, você é muito grato por ele? Como você se sentiu quando comprou o seu carro? Foi em que tempo da sua vida? Você tem uma foto dele, o primeiro carro que você comprou? Como você se sentiu? E agora, você está almejando algo muito maior, entende? Você está almejando muito maior. Você precisa escrever, você precisa vivenciar, você precisa materializar. Esse sentimento, ele precisa ser materializado. Ah, mas não dá para apenas sentir? Não. Não dá para apenas pensar? Também não. É para você escrever. Por isso que eu disse que hoje teríamos exercício. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, você vai pegar e vai agradecer a cada momento desses que você acabou de vivenciar através daquelas fotos, ou, sei lá, o ano passado, o ano retrasado, enfim, você vai começar a vivenciar isso escrevendo. Se você quer escrever ali, nossa, como eu sou grato pelos meus 18 anos de idade, aonde eu conquistei tal coisa. E aí você para, repete aquele tempo novamente, respira fundo, repete, porque o segredo disso está na respiração, tá? Respiração é vida, é tempo. Respiração te dá tempo. Quando você respira, você ganha tempo. Se você não respira, você bateu as botas, acabou teu tempo. Então, respirar é ganhar tempo. Então você precisa aprender a respirar. Não aquela respiração que vem até o cardíaco aqui, ó. Você tem que ter a respiração que vai lá, que o seu diafragma expanda assim. Quer vivenciar teu tempo? Nossa, meus 18 anos, não sei o que, papapá. Aí você faz assim. Vivencia aquele tempo novamente. Repete aquele tempo. Ah, no ano de 2023 foi um ano assim fantástico, eu consegui isso, consegui aquilo e tal, não sei o que e tal. Para. Vivencia aquele tempo agora. Para o tempo. Fica no aion, no não tempo. Traz ele para o presente, tá? Repete o tempo. Traz esse tempo para o presente. Agora você está na sua pineal.
Você está conectado com você. De que forma? Respirando e sentindo. Respirando e sentindo aquele tempo novamente. E agora? Qual é a próxima coisa que você vai criar? Entende? Você vai precipitar. Porque você já sabe o que você quer para a semana que vem. Entende? E agora você vai, você já gerou o sentimento, você repetiu o tempo, gerou o sentimento. Aproveita agora esse sentimento e coloca lá no futuro. Entende? Você vai colocar lá, vai... Vamos lá. Você vai prever. Você vai prever agora o seu futuro. Aproveita aquele sentimento, repetição de tempo, repetição de tempo. Aproveita. Caramba! Respira de verdade, respira como ser humano mesmo, entende? Respira de verdade mesmo, como se você tivesse assim, que estar vivo, você precisa estar vivo. Repete aquele tempo aqui agora, ó. Eu tô com meu nariz trancado, então tenho que dar uma forçada aqui. Vivenciei aquele tempo. Agora eu quero que aconteça algo lá. Vou criar algo lá no futuro, lá vou prever. Vou prever o quê? Aproveitei esse sentimento, repeti o tempo. Ó, tô sendo retórico aqui, mas presta atenção. Que é para você não perder nenhum detalhe. Aproveitei o sentimento, toda essa carga energética, emocional que o tempo trouxe para mim, certo? Toda aquela informação emocional. Agora, eu vou projetar lá para o futuro, eu o quê? Eu abrindo uma espumante, uau, eu gosto de espumante, então eu vou abrir uma espumante, eu vou estar com determinadas pessoas vibrando, pulando, cantando, eu vou estar junto com não sei quem que eu gosto muito, vou criar um novo tempo. Agora eu vou precipitar isso. Eu vou precipitar. De que forma eu vou precipitar o tempo? Aí sim, você começa a sentir, colocar essa emoção naquele tempo que você está criando. E agora eu vou me ver. Agora, olha a confusão que eu fiz no meu cérebro. Meu cérebro não entende se é presente, se é passado, se é futuro. Ele só entende que está acontecendo alguma coisa emocional no meu corpo que eu estou vivenciando. Olha que diferente é isso de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Sabe, umas coisas banais. Não, presta atenção. Eu dei um nó no meu cérebro a partir do que eu estou sentindo, que meu cérebro, meu Deus, e agora eu preciso manifestar isso, porque isso está acontecendo de verdade. Teu cérebro pensa dessa forma, quando você sente. Então você pegou, aproveitou, repetiu o tempo, pegou essa emoção, preveu o seu futuro, certo? Você vai prever. E você já está criando ao mesmo tempo, prever e criar, entende? Você já se projetou lá, você já está abrindo a champanhe, você já está com os teus amigos, ou com familiares, ou com não sei o que, colega de trabalho, ou com alguém, e você já está comemorando aquilo e tá dentro daquele poder emocional naquele momento. E aí o teu cérebro entende que você realmente vivenciou aquilo. Ele entende que realmente você está naquele nível, naquele tempo, criando aquilo e manifestando ao mesmo tempo. Uau, que incrível tudo isso! Não esquece da emoção. Repetindo, vamos ser retórico aqui. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Então, pega o Kairos, volta lá no Kairos, que é a marcação da linha de tempo. Olha as suas fotos, vasculha as fotos, vivencia todo aquele tempo, certo? Vivencia todo aquele tempo. Daquele tempo que você está vivenciando, você vai escolher determinados sentimentos mais fortes dessa linha de tempo, vai trazer para o momento, vai materializar novamente, você vai repetir, vai materializar
escrever. Ah, eu sou grato para aquele dia que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, e foi tão bom, foi tão maravilhoso aquilo. Você materializou e você começou a sentir, você parou, começou a respirar, sentindo cada vez mais forte aquela emoção e de repente, pá, lá no futuro. Você já prevê o futuro. Lá no futuro, você já cria o seu espumante, as pessoas que vão estar contigo, o local, vivencia tudo isso, cria exatamente isso. E aí você vai precipitar. Aí você vai começar a viver aquilo. A precipitação é a vivência daquilo. O teu cérebro já não está entendendo mais nada que está acontecendo. Ele só diz sim, 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 sim. Deixa eu molhar as palavras aqui. Teu cérebro está dizendo sim para aquilo. Por quê? Porque ele está entendendo que você está emocionado, que está acontecendo no presente. Quanto tempo você criou para você? Você poderia realizar isso em 5 e 10 anos. Você antecipou esses 5, 10 anos para o momento presente, que isso será criado, sei lá, em 10 dias, 15 dias, 20 dias. Quanto mais você vivencia, quanto mais você confunde teu cérebro com o teu emocional, mais tempo você vai criar e você vai antecipar esse tempo. Então, quanto tempo nós temos? Nós temos o infinito de tempo, porque nós criamos o tempo, nós antecipamos o tempo. Então, para você entender o quanto de tempo você perde, é a quantidade de emoções que você deixa de vivenciar. Faz sentido isso para você? Que quando você vive uma vida morna, uma vida sem sentido, sem... Sabe, aquela vidinha, por que isso, por que aquilo, uma vidinha de reclamão, de vitimista, de não sei o quê. Você está perdendo tempo porque você não está vivenciando emoção. Você não está gerando emoção. A partir do momento que você começou a gerar emoção, lá no Kairos, lá na marcação da linha de tempo, trouxe aquela emoção para o presente. Opa, que maravilha! Agora você vai começar a ganhar tempo. Você vai começar a fazer tempo. Porque o que era para acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, sei lá em quanto tempo, você antecipou tudo o que você queria. E aconteceu em menos tempo. Você ganhou tempo ou não ganhou tempo? Você ganhou porque você criou o tempo para você. Então, seria legal focar em um objetivo apenas ou poderia fazer para vários ao mesmo tempo? Olha, não se limite. Não dê limite para você. Seria legal... Deixa eu ver aqui. Sim, você repetiu. Não limite-se na criação. Você pode criar o que você quiser, você pode transformar o que você quiser, você pode gerar a emoção que você quiser, você pode criar o tempo que você quiser. Não se limite, porque a escolha, ela te torna limitado. Ou é isso ou é aquilo. Não é isso. Você pode ter as duas coisas. Você pode ter as duas coisas. Exatamente, Cláudia. Várias coisas. Use a emoção com sua varinha mágica. Então, essa limitação que foi imposta para o ser humano de você tem uma escolha.
Não, você tem várias escolhas. Entende? Ou é o pão com manteiga ou o pão com margarina. E se eu quiser comer o pão com manteiga, margarina, margarina não. É, aqui no sul a gente fala chimia. É, aqui no sul é chimia, o melado. Né? Melado é o Brasil todo. Mas a chimia é aqui no sul. Se eu quero comer a manteiga com chimia, eu como. Por que que eu tenho que comer uma coisa de cada vez? Não faz sentido, entende? Para uma pessoa essas escolhas. Só que nós aprendemos isso desde criança, entende? Nós somos doutrinados desde criança na escola, enfim, tudo isso, você ter esse mundo linear para nós, onde nós não podemos ser quem nós somos de verdade. Nós não podemos vivenciar as nossas emoções de verdade, entende? Então aí você fica nas escolhas, entende? Então precisa prestar muita atenção nas limitações. Na criação de tempo não é diferente. Eu não estou falando aqui em criar objetivos. Você não cria objetivos, você cria tempo para você. O objetivo realizado ele é uma expressão do tempo que você criou, do tempo antecipado. Entende? Mas o teu cérebro ele não vai entender eu conquistei um carro. Não, ele vai entender a sua vivência, a sua emoção quanto àquela realização. O seu corpo entende a emoção quanto àquela realização. Entende? Ele quantifica pela emoção. E não apenas pelo objeto em si. Então, você cria tempo para você. Você não está criando objetos ou coisas para você. Então tem que prestar muita atenção. Eu vou pensar num carro. Não, você não tem que pensar num carro. Entende? Você pode gerar essa emoção para várias coisas. Se você quer mensurar o tempo, você pode mensurar num carro, você pode mensurar numa casa, enfim. Mas sempre lembrando que não é aquilo que está gerando emoção em você. É a experiência que está gerando toda essa emoção e o teu cérebro está o quê? Ele está entendendo o teu emocional, entende? Ele está mensurando o teu emocional. Por isso que nós somos consumistas e realizamos poucas coisas na nossa vida. Porque o ser humano ele se tornou vazio a partir do momento que ele começou a mensurar, entende, a realização com coisas. E o cérebro começou a entender que são coisas, entende? Só que são, por exemplo, eu vou mensurar, o meu cérebro vai mensurar as coisas com um montante de dinheiro. Daqui a pouco eu vou estar triste novamente porque não era aquilo que eu queria. Enfim, lógico que eu quero muito dinheiro. Né? Eu quero, desejo, enfim, recebo. Mas qual é o nível de emoção que eu vou ter com isso? É passageiro ou é permanente? Então, meu cérebro vai entender essa marcação. Então, eu tenho que gerar X emoção, eu tenho que mensurar a emoção e não o objeto conquistado. Cada vez que você entra no carro que você conquistou, você tem que lembrar da emoção, de como você se sentiu, e não do carro em si. Então, deixa eu molhar as palavras. E você quer deixar essa marcação mais forte ainda na sua vida, dessa realização, você vai materializar. Nossa, como eu sou grato. Escreve do fundo do teu coração essa materialização. Como eu sou grato em 2024 pela conquista de XXXX. Eu me senti muito feliz, me senti grato, me senti, sei lá, me senti não sei o que e tal. E eu vou fortalecer essa materialização nessa linha de tempo. Então vou estar usando o Kairos, que é um acontecimento especial no tempo que eu criei. O acontecimento especial, o Kairos, ele é essa emoção.
essa emoção poderosa que você está criando nesse momento. Uma das coisas muito importantes que as pessoas sempre falam na questão da energia primária, na Kundalini, enfim, para realização, tá? Você pode ter um poder muito grande com a Kundalini desperta, sublimada, enfim, né? Mas eu digo que não é só isso. Se você não fazer um casamento da emoção com a Kundalini ou energia primária, enfim, se você não fazer um casamento dessas duas coisas, não vai acontecer, entende? Vai acontecer algo muito morno, algo sem sentido para você, e talvez você até se arrependa de algumas coisas, de coisas que você criou. Quem já tem Kundalini desenvolvida, sublimada, tem mais fácil nessa criação de tempo, entende? Eu estou relacionando coisas com tempo, tá? Porque você consegue, por exemplo, eu volto a falar aqui do carro, porque o carro te dá tempo, entende? Você ganha tempo. Um telefone melhor, enfim, sei lá, alguma coisa melhor te dá tempo, ou seja, você cria mais tempo para você. Em vez de você se deslocar 5 horas, você pode levar 2 horas, entende? Você cria mais tempo para você, entende? Então, tem que sempre mensurar nessa questão do tempo aí. É uma coisa que ninguém fala isso, entende? É uma coisa que ninguém comunica sobre isso, sobre o tempo. Muitas pessoas comunicam muito sobre a realização, como fazer a tal de reprogramação que eu estava falando, que eu não acredito na reprogramação, mas eu acredito em novos programas, tá? Porque não há como apagar do nosso sistema biológico, não tem como apagar das nossas células, das conexões criadas, formadas, apagar de uma hora para outra e criar como se fosse um vírus embutido ali. Não tem como. Você vai criar novos programas. Aí sim, aí acredito que consiga atingir alguma coisa com isso, certo? Então, deixa eu ver que hora que é aqui. Caramba! Nossa, Marco, como tu fala? Então, tenha teu caderno de Kairos, que é a marcação de linha de tempo, ou um evento especial que aconteceu. Vou repetir aqui esse exercício, tá? Tenha seu caderno de materialização, que você vai fazer essa repetição de tempo. Nessa linha de tempo, essa marcação de tempo, ela vai ser repetida. E você vai conseguir isso através das suas fotos, do álbum de fotos. Você vai conseguir isso olhando muitas coisas. Você precisa olhar, mensurar e depois colocar no papel o quanto você é grato por aquele momento, certo? E aí você vai utilizar a emoção, respirando profundamente, vai fazer vai prever, entende? Lá no futuro, aquilo que você quer, o acontecimento que você quer, você vai criar o cenário, você vai criar as pessoas, você vai criar o que você quiser lá e você vai trazer aquilo para o momento e agora você já não lembra mais daquela linha de tempo passada, daquele evento especial que aconteceu, porque agora você está aproveitando a emoção daquele momento passado e está gerando uma nova marcação de tempo quanto ao seu objetivo, a sua meta, enfim, aquilo que você quer, essa criação de tempo que você está fazendo. E aí sim, você vai respirar e vai vivenciar isso novamente. Você vai aproveitar toda a emoção, certo? Lá daquele passado lá. E agora você vai criar, vai precipitar isso para o momento. E o teu cérebro vai entender essa vivência sua. Ele não vai entender uma imagem, ele não vai acreditar nessa imagem, ele não vai fazer nada quanto à imagem. Mas ele vai compreender o teu sentimento e você vai reeducar o teu cérebro, a reeducar o teu corpo, a manifestar através do sentimento, das emoções, certo? Então, espero que algo tenha ficado claro, umas informações um pouco diferentes
do que está acostumado a aparecer na internet, em outras coisas, né, sobre a manifestação. Algumas palavras diferentes, enfim, mas podem dar a mesma conotação, certo? E quanto eu falei da reprogramação, que eu não acredito, enfim, e tal, isso e aquilo, isso é meu, tá? Isso é meu, conforme, baseado nos meus conhecimentos, baseado nos meus estudos, tá? E não é crítica a ninguém. Se alguém acredita, enfim, e faz isso, parabéns, ótimo, certo? Mas a minha experiência é nesse sentido. Então, eu sou muito grato a todos vocês. Eu vou ficando por aqui, porque já é 10h30, né? E acredito que eu tenha passado algumas coisas diferentes que vocês vão poder aí pesquisar, vocês vão poder utilizar um pouco do que eu falei aqui para o conhecimento de vocês, para a vida de vocês também, certo? Então, estou falando aqui algo que realmente eu aplico, algo que para mim dá certo. Muitas vezes eu preciso de paciência para que as coisas aconteçam, muitas vezes eu sou impaciente, né? E às vezes nada acontece pela impaciência, né? Porque a impaciência é o não sentir, é o não ter a confirmação realmente daquilo que você quer, entende? Porque você buscou lá no passado, então você quer depressa as coisas. E aí você acaba gerando uma dúvida muito grande, e aí acaba não acontecendo porque você não sentiu, certo? Estou falando de mim. Então não tenha pressa, tenha paciência. Reviva várias vezes, faça várias vezes isso quanto ao objetivo que você quer criar, quanto ao tempo lá no futuro que você está trazendo, precipitando para o presente. Então, gente, da minha parte era isso. Peço desculpa aí pelas, né? Pela garganta. E espero aí que vocês tenham gostado, que algumas coisas aí sirvam realmente para vocês. Fico muito grato de ter vocês aqui, certo? E essa live vai ficar gravada no Instagram e depois eu vou subir ela para o YouTube, e aí você pode desmembrar, enfim, pegar mais coisas, porque lá no YouTube eu tenho um canal lá que é um canal que você pode pegar muitas coisas e pesquisar também. Deixa seu like lá também, compartilha essa live com as pessoas que precisam entender um pouco dessa criação de tempo, talvez estejam perdendo muito tempo nas suas vidas, né? E precisam criar mais tempo para elas, e elas precisam talvez de uma informação que seja diferente o que é mostrado para ela, e talvez essa live possa ajudar essa pessoa também. Eu fico muito feliz, sou muito grato, certo? E desejo a vocês aí que a vida de vocês seja próspera, abundante, e que vocês tenham tudo que vocês merecem na vida de vocês. Somos todos merecedores da abundância, né, que o grande arquiteto aí, o casal criador, né, deixou pra gente aí, né? Então, estamos no paraíso, vamos transformar novamente a nossa vida, o nosso mundo no paraíso que a gente quer, que a gente almeja, para que a gente tenha muito tempo, para que a gente ganhe tempo. E se eu tenho algo para dizer para você, é que você crie mais tempo na sua vida, saiba para que você quer mais tempo na sua vida, tenha determinado para você o porquê que você quer mais tempo na sua vida, certo? E a partir desse momento, dessas perguntas poderosas que você vai fazer para você, eu tenho certeza que você vai começar a caminhar dentro do seu propósito também, tá bom? Mesmo que você não entenda o que é propósito, mesmo que você não consiga compreender no momento, mas a partir do momento que você começa a se sentir bem, certo? Com essa manifestação que você está fazendo através do tempo, você vai entender seu propósito, tá? Porque o propósito seu é exatamente passar por experiências, certo? E, como eu disse, como eu escrevi em forma de brincadeira também, né, no meu story, não deseje menos problemas, deseje mais sabedoria, certo? Então, essa também é uma frase de Jim Rohn, né? Eu peguei e incrementei um pouco essa frase aí também, baseado na minha experiência, incrementei um pouco também,
E eu acho que eu vou adotar aí essa frase aí também como minha. Beijo no coração, tudo de bom para vocês aí, uma boa sexta-feira, sextou, né? E que o final de semana seja repleto de realizações e criação de tempo para vocês. Um beijo no coração, tudo de bom. Gratidão por compartilhar os conhecimentos. Imagina, eu sou um aluno, cada vez que eu passo uma informação eu aprendo mais. E era isso, gente. Um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Fiquem na paz, na alegria, na abundância que vocês merecem.